O texto de agora está em Marcos 9, versículo 44 em diante. E o contexto desse texto que nós vamos ler e outros mais, vem falando a respeito do inferno. Algumas pessoas, alguns evangélicos, cristãos, católicos, enfim, alguns religiosos acreditam que o inferno é o local para onde irão os ímpios e ali eles ficarão eternamente queimando em tormento eterno e esse fogo nunca vai se apagar. Alguns versículos aqui em Marcos capítulo 9, versículo 44 em diante, vem falando que o inferno é um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. No versículo 46, essa expressão é repetida, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, se referindo ao inferno, E o verso 48 também vem dizendo a mesma coisa, que neste local, no inferno, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É interessante nós entendermos o que esse texto realmente significa. Qual que é o contexto aqui? Por exemplo, a palavra inferno, aqui referida nesses textos, ela é do grego Gehenna. Essa palavra inferno na Bíblia ela é traduzida de algumas formas. Ou elas são traduzidas do termo grego Gehenna, ou Seol, ou Hades, e assim por diante. Mas aqui o termo usado é o Gehenna. E é interessante nós entendermos que Gehenna, ele era o nome dado ao Vale de Rinom, que se localizava ao sul de Jerusalém. Ele era um verdadeiro lixão público, local onde se deitavam os resíduos, bem como toda sorte de cadáveres de animais e malfeitores e imundícies de todas as espécies recolhidas da cidade. Então nesse local era aceso um fogo que nunca se apagava, aquele fogo ficava ali queimando constantemente e o que alimentava esse fogo era realmente esses resíduos, entulhos, cadáveres de animais e malfeitores que eram jogados ali. Pelo fato de que estava constantemente aceso, tendo em vista que suportava todos os tipos de lixo e carniça que eram ali despejados. Tá certo? Então, os dejetos que não eram rapidamente consumidos pela ação do fogo eram consumidos pela devastação dos vermes que ali se achavam. Um cenário muito típico de um verdadeiro lixão público que devoravam as entranhas dos cadáveres dos impenitentes que lá eram lançados em um espetáculo realmente aterrador. Então, Jesus, ao falar sobre os eventos futuros, a punição futura, ele usou uma linguagem de algo que já existia na época dos seus ouvintes para que eles tivessem uma noção do que ele estava falando. Ou seja, ele usou uma comparação. Mas aí vem a pergunta, será que realmente os ímpios vão viver queimando eternamente com um tormento eterno? Eu quero explicar para você, baseado não somente em alguns textos bíblicos, mas também na lógica e na justiça divina. Eu quero que você pense o seguinte, você acha que um Deus justo deixaria uma pessoa que viveu apenas 70, 80, ou mesmo que seja 100 anos nessa terra, queimar eternamente? Seria uma punição muito injusta, não é mesmo? Hoje, nas leis do nosso país, uma pessoa que comete um delito fica, às vezes, 20, 30 anos na cadeia. Em alguns países existe a prisão perpétua. E também em alguns que existe a prisão perpétua, existe até a pena de morte, como no caso dos Estados Unidos, onde existe as duas punições, a pena de morte e a prisão perpétua. Mas uma pena como essa, de viver eternamente queimando, você não acha que seria algo muito injusto da parte de Deus? Vamos conferir na Bíblia se isso realmente é verdade? Aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha,
Então percebe que aqui vem se referindo a um dia em que vai arder como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha aqui. Esse texto ele mostra para nós claramente que os ímpios eles se transformarão em cinzas. E os justos vão pisar sobre as cinzas deles. Outra coisa que eu quero analisar com você é o seguinte. Você acha que Deus seria um Deus de amor, um Deus de justiça, ao punir eternamente uma pessoa no fogo eterno, e talvez, quem sabe, um justo, parente dele, vai observar aquela punição? Ele não vai sofrer também, assim como o seu parente, o seu ente querido que está lá no inferno? Não, querido, mas o Apocalipse ele mostra para nós que não haverá lembrança das coisas passadas. Quer ver? Eu quero mostrar aqui para você o capítulo 21 de Apocalipse. Diz assim: Eis que vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está vendo, querido? Então aqui mostra para nós claramente que não vai haver mais tristeza, não vai haver mais sofrimento. Como que alguém ia ficar sofrendo eternamente no fogo, sendo que aqui vem dizendo que não haverá mais dor, mais sofrimento, mais choro, mais angústia? E o texto de Apocalipse vem dizendo que os ímpios se farão em cinzas debaixo dos nossos pés. Então nós precisamos realmente entender o contexto correto daquela citação. Eu já expliquei para vocês que é uma linguagem de uma situação da época que Jesus usou para expressar uma verdade aos seus discípulos. Mas aqui eu quero mostrar para vocês outro texto. Apocalipse 20, versículo 12 a 15. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, todos os mortos eles vão ser devolvidos para esse julgamento. Eles vão voltar a viver. Os mortos que estavam no mar, os mortos que desapareceram, que ninguém sabe para onde eles foram, todos eles vão aparecer nesse dia do julgamento, segundo esse texto. Foram julgados cada um, segundo as suas obras. Agora olha que interessante o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Percebe que aqui inferno ele tem uma conotação de morte, de sepultura. Então tudo isso vai ser lançado no lago de fogo e vai ser destruído. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá certo? Então logo após esse texto aqui, vem aquele que nós lemos falando, no capítulo 21, aqui é Apocalipse 20, 12 a 15, que é o último versículo do 20, e no capítulo 21 já vem dizendo então que Deus fará novas todas as coisas. Então qual é o contexto dos textos de Marcos 44, 46 e 45, que fala que o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga? O contexto é realmente esse. O vale de Rinom, que era denominado Guiena, que era um local, como nós já explicamos, onde os vermes que comiam aquelas carniças ali, eles não morriam, porque sempre, constantemente, eles estavam sendo abastecidos com mais dejetos que ali eram jogados. E o fogo nunca se apagava ali naquele vale do filho de Rinom, no Guiena,
porque ele sempre era alimentado ali com combustível, que eram os dejetos que eram jogados, que sempre alimentavam aquele fogo. Tá certo? Então esse é o contexto desse texto aqui de Marcos.